É possível que tu rezes todos os dias. E, mesmo assim, Deus pareça distante. Talvez tu nunca tenhas ousado formular esta pergunta em voz alta, mas ela já passou silenciosamente pelo teu coração. Será que Deus realmente me escuta? Tu rezas. Cumpriste as tuas orações habituais. Talvez o rosário esteja sempre nas tuas mãos. Talvez não faltes à missa. Talvez até sintas, em certos momentos, uma sincera vontade de agradar a Deus. E, no entanto, algo parece faltar. A oração acontece, mas não transforma. As palavras sobem aos lábios, mas não parecem tocar o céu. A vida espiritual continua estagnada, repetitiva, seca. Há um vazio difícil de explicar. Muitos acreditam que isso acontece porque Deus se afasta. Outros pensam que rezam pouco. Alguns concluem que não têm fé suficiente. Há quem se acuse de pecados graves, mesmo quando vive honestamente diante de Deus. Mas, e se o problema não estiver em Deus? E se não estiver na quantidade das orações? E se não estiver nem sequer na sinceridade das intenções? E se a oração estiver sendo silenciada? Não por falta de fé, mas por erros interiores quase invisíveis? Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e mestra da oração, viveu exatamente esse drama. Durante muitos anos, ela rezou com fidelidade exemplar. Jejuava. Cumpria todas as regras do convento. Buscava a Deus com esforço sincero. E, ainda assim, sentia que falava, como quem fala com paredes. Parecia-me que as minhas palavras não passavam do teto, escreveu ela mais tarde, com uma honestidade desconcertante. Deus não respondia. Ou, pelo menos, assim me parecia. Esse período não durou dias nem meses. Durou anos. Anos de oração árida. Anos de perseverança sem consolo. Anos em que Teresa chegou a questionar, em silêncio, se a sua oração tinha algum valor real. E foi precisamente aí que nasceu uma das descobertas mais profundas da espiritualidade cristã. Teresa compreendeu algo que muda tudo. Muitas almas rezam, mas rezam no vazio. Não porque Deus esteja ausente, mas porque se aproximam dele de forma equivocada. A oração, quando feita de maneira errada, não deixa de existir. Ela continua a acontecer externamente, mas perde a sua força interior. Torna-se ruído. Palavras sem encontro. Gestos sem comunhão. É possível rezar muito. E, ainda assim, não entrar verdadeiramente na presença de Deus. É possível cumprir todas as práticas religiosas e permanecer espiritualmente distante. É possível falar longamente com Deus, sem nunca lhe dar espaço para responder. Esta constatação foi, para Santa Teresa, ao mesmo tempo dolorosa e libertadora. Dolorosa, porque revelou que parte do silêncio que ela atribuía a Deus vinha, na verdade, da sua própria forma de rezar. Libertadora, porque, se o problema estava no modo da oração, então havia solução. A oração não estava perdida. Ela precisava ser purificada. Ao longo de décadas de vida espiritual profunda, de experiências místicas e de direção de almas, Santa Teresa identificou 7 erros espirituais que silenciam a oração diante de Deus. Erros tão comuns, tão subtis, que a maioria das pessoas os comete sem sequer suspeitar. O mais trágico, dizia ela, é que muitas almas piedosas vivem anos inteiros atribuindo a sua frieza espiritual à vontade de Deus, quando, na realidade, são elas mesmas que erguem barreiras invisíveis. Talvez, ao ouvires estas palavras, algo se mova dentro de ti. Talvez reconheças sinais da tua própria experiência. Talvez sintas que a tua oração poderia ser diferente, mais viva, mais íntima. Esta série não foi pensada para te acusar, nem para te sobrecarregar com exigências espirituais impossíveis. Ela foi pensada para te conduzir, passo a passo, a uma descoberta libertadora. Deus não está em silêncio. Ele fala constantemente. O problema, muitas vezes, está no ruído interior que impede a escuta. Nos próximos capítulos, caminharemos com Santa Teresa por esses 7 erros que transformam a oração em hábito vazio. E, sobretudo, aprenderemos como corrigi-los com simplicidade, paciência e amor. Porque a verdadeira oração não é uma técnica. É um encontro. E todo encontro verdadeiro começa quando aprendemos a estar realmente presentes. Antes de ensinar, Santa Teresa precisou aprender. E antes de iluminar outros caminhos, ela teve de atravessar a própria noite. Durante quase 20 anos da sua vida religiosa,
Teresa viveu uma contradição profunda. Por fora, tudo parecia correto. Era uma religiosa observante, respeitada, dedicada. Cumpria os horários. Rezava conforme a regra. Participava de todas as práticas espirituais do convento. Mas, por dentro, algo não se encaixava. A oração, que deveria ser fonte de vida, tornará-se pesada. O silêncio não consolava. As palavras não aqueciam. Deus parecia distante, inacessível, quase ausente. Ela perseverava, mas sem alegria. Continuava a rezar, mas sem intimidade. Em sua autobiografia, Teresa descreve esse período com uma franqueza impressionante. Ela confessa que, muitas vezes, sentava-se para rezar já desanimada, prevendo que aquele momento seria árido e infrutífero. Não porque tivesse perdido a fé, mas porque a experiência repetida de não sentir nada havia corroído sua esperança. Chegou a pensar que talvez não tivesse vocação para a oração profunda. Talvez Deus tivesse reservado esse tipo de intimidade apenas para alguns poucos privilegiados. Talvez a sua missão fosse apenas obedecer, e não compreender. Quantas almas, ainda hoje, vivem esse mesmo conflito? Rezando fielmente, mas sentindo-se incapazes de experimentar a presença de Deus. Cumprindo tudo, mas com o coração cansado. Pensando, em segredo, que algo nelas está quebrado. Teresa também pensou assim. E foi exatamente por isso que a sua descoberta é tão preciosa. O ponto de virada não aconteceu de forma espetacular. Não veio com luzes, nem vozes audíveis, nem sinais exteriores extraordinários. Veio através de uma luz interior, simples e devastadora. Durante uma experiência espiritual profunda, Teresa compreendeu algo que a fez estremecer. Ela aproximava-se de Deus, mas não com o coração inteiro. Rezava com os lábios, mas a alma permanecia dispersa. Falava de Deus, mas não estava verdadeiramente com Ele. Vi claramente, escreveu ela mais tarde, que muitos se aproximam de Deus com palavras, mas mantêm o coração distante. Essa frase mudou tudo. O problema não era a falta de oração. Era a forma da oração. Teresa começou então um exame honesto e corajoso da sua própria vida espiritual. Não para se condenar, mas para compreender. Ela passou a observar os seus momentos de oração com atenção quase cirúrgica. Percebeu hábitos que antes lhe pareciam inofensivos. Atitudes interiores tão sutis que nunca tinham sido questionadas. Pequenas fissuras, quase invisíveis, mas que, com o tempo, comprometiam toda a estrutura. Ela notou, por exemplo, como frequentemente rezava apressada. Como aceitava distrações sem resistência. Como falava muito e escutava pouco. Como, às vezes, pedia, mas sem verdadeira confiança. Nada disso parecia grave isoladamente. Mas, juntas, essas atitudes criavam um véu. Um muro silencioso entre a alma e Deus. Foi então que Teresa compreendeu uma verdade fundamental. Deus nunca deixa de se comunicar. Somos nós que, muitas vezes, nos tornamos incapazes de escutá-lo. Essa compreensão não a levou ao desespero. Levou-a à conversão interior. Se a oração estava doente, ela poderia ser curada. Se havia erros, eles poderiam ser corrigidos. Se existiam obstáculos, era possível removê-los, um a um. A partir desse momento, Teresa deixou de buscar mais oração. E passou a buscar oração melhor. Ela iniciou uma investigação paciente, amorosa e profunda sobre os obstáculos ocultos da vida espiritual. Observou não apenas a si mesma, mas também as almas que orientava. E percebeu que os mesmos padrões se repetiam continuamente. Almas boas, sinceras, generosas, mas espiritualmente estagnadas. Não por culpa de Deus, mas por erros que nunca tinham sido nomeados. Foi assim que nasceram os ensinamentos que atravessaram os séculos. Não como teoria abstrata, mas como fruto de uma luta real, vivida na carne e na alma. Santa Teresa não fala a partir de um pedestal. Ela fala a partir do campo de batalha. E é por isso que as suas palavras continuam a tocar corações até hoje. No próximo capítulo, entraremos no primeiro erro que Teresa identificou, um erro tão comum que muitos o confundem com virtude. Um erro que parece pequeno, mas que pode destruir toda a vida de oração. Porque Deus não se deixa encontrar por quem nunca para verdadeiramente diante dele. Quantas vezes tu já rezaste? Olhando para o relógio?
Quantas vezes começaste uma oração já pensando no que precisavas fazer logo depois? Quantas vezes disseste a Deus palavras santas, oferecendo-lhe, na verdade, apenas as sobras da tua atenção? Santa Teresa identificou neste hábito o primeiro e mais devastador erro da oração. A pressa espiritual. Um erro traiçoeiro, porque raramente é reconhecido como erro. Pelo contrário, costuma vir disfarçado de virtude. A pessoa pensa: mesmo com pouco tempo, eu rezo. Mesmo cansado, não deixo de cumprir minhas orações. Deus entende a minha correria. E, de fato, Deus entende. Mas compreender não significa aceitar qualquer coisa. Teresa usava uma imagem simples e contundente. Rezar com pressa é como tentar conversar com alguém enquanto corres. Nem tu escutas. Nem o outro consegue falar contigo. Durante os anos mais intensos da reforma dos conventos, Santa Teresa caiu exatamente nesse erro. Viagens constantes. Responsabilidades administrativas. Conflitos. Decisões difíceis. A oração, pouco a pouco, começou a ser comprimida entre tarefas. Acelerada. Reduzida. Transformada em obrigação a cumprir rapidamente. Cheguei a rezar o Pai Nosso como quem conta moedas, confessou ela, com dor. As palavras saíam corretas. Mas o coração estava ausente. E o efeito foi imediato. Quanto mais rezava assim, mais distante se sentia de Deus. A oração perdeu o calor. Perdeu a intimidade. Perdeu a vida. Foi então que Teresa compreendeu uma verdade decisiva. Deus não se deixa encontrar por quem não está disposto a parar. Não é a quantidade de palavras que atrai Deus. É a qualidade da presença. Uma única Ave Maria, rezada com o coração inteiro, vale mais do que um rosário inteiro rezado às pressas, ensinava ela às suas irmãs. Essa descoberta libertou Teresa de uma falsa exigência. Ela percebeu que Deus não pede longas horas. Pede atenção verdadeira. A correção desse erro não exigiu mudanças grandiosas. Exigiu um gesto simples, mas radical. Antes de começar qualquer oração, por mais breve que fosse, Teresa passou a impor a si mesma um pequeno rito interior. Ela parava, respirava profundamente e, em silêncio, dizia no coração: Senhor, neste momento sou tua. O resto pode esperar. Apenas alguns segundos. Mas segundos totalmente oferecidos. Esse pequeno gesto transformou completamente a sua oração. A presença voltou. A intimidade reapareceu. O diálogo com Deus foi restaurado. Agora, deixa-me perguntar com honestidade. Quando foi a última vez que tu realmente paraste tudo para estar a sós com Deus? Sem pressa. Sem ansiedade. Sem a sensação de que precisavas terminar logo. Nas últimas semanas, houve algum momento em que o teu tempo foi verdadeiramente de Deus? E de mais ninguém? Se a resposta é não, então talvez tenhas identificado o primeiro obstáculo que silencia a tua oração. A boa notícia é esta. Ele é simples de corrigir. A partir de hoje, mesmo que seja por apenas 2 minutos, cria um espaço sagrado. Um tempo em que não fazes mais nada. Um tempo em que Deus não recebe restos, mas o centro. Não se trata de rezar mais. Trata-se de estar presente. E descobrirás algo surpreendente. Quando a oração deixa de ser apressada, ela começa, silenciosamente, a transformar tudo. No próximo capítulo, Santa Teresa nos conduzirá a uma distinção crucial. A diferença entre ter distrações e aceitar as distrações como norma. Uma diferença que muda completamente a qualidade da vida espiritual. Santa Teresa fazia uma distinção essencial que muitos ignoram. Ter distrações na oração não é pecado. O verdadeiro problema é aceitá-las como parte normal da oração. Durante um dos períodos mais turbulentos da sua vida espiritual, Teresa chegou a acreditar que era incapaz de rezar bem. A mente não parava. Pensamentos surgiam sem cessar. Ideias, preocupações, lembranças, diálogos imaginários. Parecia-me que a minha mente era como um moinho de vento desgovernado, escreveu ela. Cada vez que se sentava para rezar, a dispersão parecia aumentar. E, pouco a pouco, ela começou a resignar-se. Rezava, mas deixava a mente vaguear livremente. As palavras da oração tornavam-se pano de fundo para os devaneios interiores. Foi então que Teresa percebeu o erro oculto. O problema não estava nas distrações em si. Elas fazem parte da condição humana. O problema estava na passividade diante delas.
Ela observou que muitas almas piedosas desenvolvem uma atitude perigosa. Começam a oração com boa intenção. Mas ao primeiro pensamento estranho, simplesmente se deixam levar. A oração continua externamente. Mas interiormente, a alma já não está ali. Vi almas que rezavam o rosário inteiro pensando nos problemas da família, na comida do jantar, nas intrigas do convento, relatava Teresa. Ao final, tinham cumprido a devoção. Mas não tinham encontrado Deus nem por um instante. Esse hábito transforma a oração numa atividade vazia. Não há encontro. Não há diálogo. Não há presença. Santa Teresa comparava esse processo ao abandono de um jardim. As ervas daninhas sempre voltarão. Mas quando não são arrancadas, criam raízes profundas. A solução que ela propôs é simples. Mas exige fidelidade. Cada distração deve ser tratada como um convite para voltar a Deus. Não com irritação. Não com desespero. Não com autocrítica violenta. Mas com suavidade. E firmeza. Quando perceberes que a tua mente se afastou, ensinava Teresa. Não te desesperes dizendo não sei rezar. Simplesmente volta. Ela recomendava um gesto concreto. Ao notar a distração, fazer uma breve pausa, respirar fundo e dizer interiormente: perdoa-me, Senhor, eu estava ausente. Aqui estou de novo. Esse pequeno ato, repetido inúmeras vezes, educa a alma. Ensina-a a permanecer. Ensina-a a amar. Agora, olha com honestidade para a tua própria experiência. Quando rezas o terço, quantas dezenas passam sem que tu medites realmente no mistério? Quando participas da missa, quanto tempo da homilia tua mente passa em outro lugar? Quando fazes oração pessoal, quantas vezes deixas os pensamentos correrem soltos, sem qualquer esforço de retorno? Santa Teresa não te acusa. Ela te chama à consciência. A oração verdadeira não exige ausência de distrações. Exige decisão de retorno. Cada vez que voltas a Deus, mesmo depois de te distraíres, tu fazes um ato de amor. E esse amor, silencioso, humilde, perseverante, transforma gradualmente a tua vida espiritual. No próximo capítulo, entraremos num erro ainda mais profundo. Quando a oração se transforma num monólogo. E Deus nunca tem espaço para falar. Alguma vez já saíste da oração com a sensação de que falaste muito com Deus, mas Ele não teve oportunidade de te responder? Santa Teresa descobriu que este é um dos erros mais comuns entre pessoas piedosas. Transformar a oração num discurso interminável. A alma chega diante de Deus carregada de pedidos, preocupações, reflexões, promessas. E começa a falar. Fala sem parar. Fala com fervor. Fala com sinceridade. Mas não escuta. A oração continua. Mas o diálogo não acontece. Teresa afirmava com clareza. A oração verdadeira não é um discurso dirigido a Deus, mas uma conversa íntima entre dois que se amam. E quem ama, deseja escutar. Durante os primeiros anos da sua vida religiosa, Teresa reconheceu este erro em si mesma. Ela chegava à oração com uma lista mental cuidadosamente organizada. Pedidos pelos familiares. Súplicas pelas necessidades do convento. Reflexões sobre as leituras espirituais. Exames detalhados das próprias faltas. Tudo era correto. Tudo era piedoso. Mas algo faltava. Falava tanto com Nosso Senhor, escreveu ela, que não lhe dava tempo de me responder. Era como uma criança ansiosa, cheia de perguntas, que nunca espera pela resposta do Pai. O resultado era uma oração ativa, mas surda, espiritualmente ocupada, mas interiormente vazia. A transformação começou quando Teresa ousou fazer algo que parecia simples, mas exigia coragem. Calar-se diante de Deus. Ela começou a intercalar momentos de silêncio profundo entre as suas palavras. Depois de cada pedido, parava. Esperava. Não pensava em nada específico. Apenas permanecia. Como quem faz uma pergunta. E aguarda, com respeito, a resposta. Foi nesses momentos que algo novo aconteceu. Inspirações suaves. Consolações inesperadas. Luzes sobre decisões difíceis. E, sobretudo, uma presença. Teresa descobriu algo decisivo. Deus fala, mas não compete com o nosso ruído interior. A sua voz não grita. Ela sussurra. E só quem faz silêncio consegue ouvi-la. Agora, deixa-me perguntar-te algo com delicadeza.
Quando foi a última vez que fizeste uma oração em que escutaste mais do que falaste? Consegues recordar um momento recente em que, após apresentar um pedido, permaneceste em silêncio? Sem expectativas. Sem pressa. Apenas disponível? Santa Teresa propõe um exercício simples e transformador. Na tua próxima oração, depois de cada súplica ou reflexão, para completamente. E diz interiormente: Senhor, fala. A tua serva escuta. Depois disso, permanece em silêncio por pelo menos 1 minuto. Não forces pensamentos. Não busques sensações. Apenas fica. Talvez não aconteça nada perceptível. Talvez o silêncio pareça vazio no início. Mas, pouco a pouco, aprenderás algo precioso. O silêncio não é ausência. É espaço. Espaço onde Deus pode finalmente entrar. No próximo capítulo, Santa Teresa nos alertará para um erro ainda mais sutil. Rezar com fervor, mas com uma dúvida secreta no coração. É possível rezar com fervor e, ao mesmo tempo, duvidar silenciosamente se Deus realmente escuta. Santa Teresa identificou neste ponto um dos obstáculos mais subtis e perigosos da oração: a desconfiança oculta. Este erro é traiçoeiro porque convive facilmente com uma vida religiosa aparentemente sólida. A pessoa reza todos os dias. Cumpre as devoções. Participa dos sacramentos. Mas, no fundo do coração, abriga uma dúvida persistente. Será que Deus se importa comigo? Será que Ele realmente pode intervir nesta situação? Será que vale a pena continuar pedindo? Vi muitas almas, escrevia Teresa, que pediam com lágrimas nos olhos, mas com incredulidade no coração. Rezavam como quem compra um bilhete de loteria, esperando algo, mas sem verdadeira expectativa. A própria Teresa enfrentou essa luta durante uma das fases mais dolorosas da sua vida. Uma enfermidade misteriosa deixou-a quase paralisada por meses. O sofrimento era intenso. A incerteza, angustiante. Ela rezava pela cura, mas percebia, com honestidade, que suas súplicas vinham acompanhadas de uma voz interior. Talvez isto não tenha solução. Talvez Deus tenha coisas mais importantes do que cuidar de ti. Talvez não valha a pena esperar. Essa dúvida não era escandalosa. Era silenciosa. E, exatamente por isso, perigosa. Ela dividia o coração. E um coração dividido não consegue confiar plenamente. Teresa compreendeu que essa atitude criava uma barreira invisível entre a alma e Deus. Rezava com os lábios, mas o coração permanecia entre a esperança e o medo. A cura começou quando Teresa aprofundou a sua compreensão da paternidade de Deus. Ela passou a meditar intensamente nas palavras de Jesus. Pai nosso. Se Deus é Pai, compreendeu ela. Então Ele não apenas escuta. Ele deseja responder. Não como um juiz distante, mas como um pai atento. A partir daí, Teresa desenvolveu uma prática concreta. Antes de fazer qualquer pedido, ela declarava interiormente a sua confiança. Senhor, sei que me escutas agora. Sei que te importas comigo. Sei que tens poder para agir. Por isso, apresento-te este pedido, não como quem duvida, mas como quem confia. Esse ato não era autossugestão. Era um ato de fé consciente. Agora, olha para a tua própria oração. Quando rezas por alguém doente, esperas realmente que Deus intervenha? Quando pedes ajuda para uma situação difícil, há em ti uma esperança viva? Ou apenas resignação? Rezarias da mesma forma se tivesse certeza absoluta de que Deus te escuta? Santa Teresa convida-te a um gesto simples, mas profundo. Antes de qualquer súplica, para um instante. E declara, com o coração: eu sei que estás ouvindo. Mesmo que eu não sinta. Mesmo que tudo pareça igual. Eu confio. Essa confiança não obriga Deus a agir como queremos, mas abre o coração para receber o que Ele sabe ser melhor. No próximo capítulo, Santa Teresa nos levará a enfrentar um inimigo antigo da vida espiritual: a rotina vazia. Quando a oração continua, mas o coração já não está presente. Quantas vezes já recitaste uma oração que sabes de cor, sem pensar em nenhuma das palavras? Quantas vezes os lábios se moveram corretamente, enquanto o coração permanecia distante? Santa Teresa descobriu que um dos maiores inimigos da oração viva é a rotina vazia. Não a repetição em si, porque repetir pode ser profundamente sagrado, mas a repetição sem envolvimento interior.
Este erro é especialmente comum entre pessoas fiéis. Aquelas que rezam há muitos anos. Que conhecem todas as fórmulas. Que cumprem as devoções com constância. Pouco a pouco, sem perceber, a oração entra em piloto automático. As palavras continuam. Os gestos continuam. O hábito permanece. Mas o encontro desaparece. Teresa reconheceu esse perigo em si mesma durante um período de grande cansaço espiritual. As responsabilidades do convento, os conflitos internos, as exigências da reforma carmelita haviam drenado suas forças. Cheguei a rezar o ofício divino inteiro, confessava ela. Como quem recita uma lição decorada. Tudo estava correto. Mas tudo estava frio. Era como tentar aquecer-me diante de uma fogueira pintada, dizia ela. Tinha a forma da oração. Mas não o seu calor. A descoberta que a salvou foi simples, quase desarmante. As palavras não estavam mortas. Elas precisavam de vida. E a vida vinha de uma decisão concreta. Personalizar a oração. Teresa começou a ligar cada oração a uma intenção real. Uma pessoa concreta. Uma situação específica. Uma necessidade viva. Quando rezava uma Ave Maria, pensava numa irmã que sofria. Ao recitar um salmo, escolhia um versículo que falasse à sua alma naquele dia. Na missa, oferecia cada parte da liturgia por uma intenção diferente. Descobri, escrevia ela, que as palavras mais antigas tornam-se novas. Quando são ditas com amor presente. Nada mudou externamente. As orações eram as mesmas. Mas interiormente, tudo se transformou. Agora, responde com sinceridade. Quando rezas o terço, meditas nos mistérios. Ou apenas passas as contas. Quando participas da missa, ofereces conscientemente cada momento. Ou apenas assistes. Quando dizes o Pai Nosso, pensas realmente no que estás pedindo? Santa Teresa não te pede para abandonar as orações habituais. Ela te convida a ressuscitá-las. A partir de hoje, antes de qualquer oração repetida, escolhe uma intenção concreta. Uma pessoa. Uma situação. Ou simplesmente um agradecimento. Verás como palavras antigas podem tornar-se novas. Como o hábito pode voltar a ser encontro. No próximo capítulo, entraremos num erro ainda mais profundo e silencioso. Aproximar-se de Deus. Sem humildade interior. E se eu te disser que pode existir um muro invisível entre ti e Deus? Não feito de grandes pecados, mas de pequenas faltas nunca reconhecidas? Santa Teresa descobriu que muitas almas piedosas cometem um erro silencioso e profundo. Aproximam-se de Deus na oração sem primeiro se humilharem diante dele. Não se trata aqui de pecados graves, nem de quedas escandalosas. Trata-se de pequenas infidelidades cotidianas. Julgamentos interiores. Vaidades discretas. Apegos sutis. Omissões que parecem insignificantes. Isoladamente, nada disso parece sério. Mas, juntas, essas atitudes criam uma névoa espiritual. Uma alma que não se humilha, advertia Teresa. Pode rezar muito, mas reza de longe. Ela aprendeu essa lição de forma dolorosa. Houve um período em que tudo, externamente, parecia em ordem. Ela cumpria a regra. Rezava com fidelidade. Era considerada exemplo pelas irmãs. E, no entanto, sentia-se espiritualmente vazia. Deus parecia ausente. A oração não produzia frutos. Foi numa confissão profunda que a verdade se revelou. Teresa percebeu que havia se habituado a pequenas vaidades. Comparações silenciosas. Opiniões rígidas sobre os outros. Apegos disfarçados às próprias ideias. Nada escandaloso, mas suficiente para criar distância. Deus é como o sol, escreveu ela. Ele nunca deixa de brilhar. Mas se há nuvens no céu da alma, a luz não entra. A partir dessa descoberta, Teresa adotou uma prática simples e transformadora. A limpeza da alma. Antes de qualquer pedido. Antes de qualquer louvor. Ela começava a oração com um exame honesto de consciência. Senhor, dizia interiormente. Antes de te falar das minhas necessidades, quero reconhecer as minhas misérias. Não era um exercício de culpa. Nem de escrúpulo. Era um ato de verdade. Ela reconhecia impaciências. Falta de caridade nos pensamentos. Orgulho escondido. Indiferenças. E pedia perdão. Com simplicidade. Com humildade. O efeito era imediato.
A oração tornava-se mais leve, mais íntima, mais confiante. Agora, deixa-me perguntar com delicadeza. Quando foi a última vez que começaste a tua oração pedindo perdão sincero? Não de forma genérica, mas concreta, reconhecendo diante de Deus aquela palavra dura, aquele julgamento silencioso, aquela omissão que preferiste ignorar? Santa Teresa propõe uma prática muito simples. A partir de hoje, antes de qualquer oração, dedica pelo menos 1 minuto a isso. Examina o teu dia. Reconhece o que não foi amor. E pede perdão. Não para te acusares, mas para abrir espaço. Porque um coração humilde é um coração acessível a Deus. No próximo e último erro, entraremos no ponto mais profundo de todos. A descrença secreta no poder real da oração. Existe um erro ainda mais profundo do que todos os outros. Um erro silencioso. Quase nunca confessado. Mas devastador. É rezar. Sem realmente acreditar que a oração muda alguma coisa. Santa Teresa considerava este o mais grave de todos os obstáculos da vida espiritual. A descrença secreta no poder real da oração. A pessoa continua a rezar. Não abandona as práticas. Não rompe com Deus. Mas, no fundo do coração, algo se quebra. Surge um pensamento recorrente. De que adianta? Se Deus quisesse agir, já teria agido. Talvez a oração sirva apenas para me acalmar, não para transformar a realidade. Essa dúvida não aparece como rebeldia. Aparece como cansaço. Como desgaste espiritual. Como resignação. Santa Teresa conheceu esse veneno de perto. Durante os anos mais difíceis da Reforma Carmelita, ela enfrentou oposição violenta, pobreza extrema, incompreensão e até suspeitas sobre a autenticidade da sua experiência espiritual. Rezava, mas via os problemas permanecerem. Rezava, mas as dificuldades se acumulavam. E uma voz interior começou a sussurrar. Por que rezar tanto? Se Deus quisesse ajudar-te, já o teria feito. Talvez nada disso tenha efeito real. Essa dúvida corroía tudo. Transformava a oração em dever. Em obediência seca. Em hábitos sem esperança. A cura veio através de uma experiência mística profunda. Cristo mostrou-lhe, numa visão interior, os frutos invisíveis de suas orações. Teresa viu como súplicas aparentemente não respondidas haviam sustentado almas em tentação. Como orações esquecidas haviam preparado conversões distantes. Como pedidos que julgava inúteis haviam gerado graças futuras, ainda não manifestadas. Compreendi, escreveu ela, que nenhuma oração sincera se perde. Todas chegam ao coração de Deus. Todas produzem fruto. Mesmo quando não vemos. Mesmo quando não entendemos. Essa revelação transformou completamente a sua forma de rezar. Teresa passou a orar não como quem exige resultados imediatos, mas como quem planta sementes, confiando que Deus fará crescer, no tempo certo, da forma certa. Agora, olha para dentro de ti. Quando rezas por situações que se prolongam sem solução, sentes-te tentado a desistir? Quando pedidos importantes parecem não ser atendidos, começas a pensar que talvez a oração não funcione? Santa Teresa deixa-nos uma certeza luminosa. A oração de ontem sustenta a tua vida de hoje. A oração de hoje prepara as graças de amanhã. Mesmo que tu não vejas. Mesmo que não compreendas. Agora que percorremos juntos estes 7 erros, surge a pergunta essencial. Como transformar tudo isso numa vida de oração nova? Santa Teresa não propunha técnicas complicadas. Nem métodos rígidos. O seu segredo era simples. Educar a alma para o encontro com Deus. Ela recomendava algo muito concreto. Um exame regular da oração. Uma vez por semana, parar e perguntar-se com serenidade. Rezei com pressa ou com presença? Lutei contra as distrações ou aceitei-as? Falei, e escutei? Confiei ou duvidei? Rezei por amor ou por hábito? Humilhei-me ou aproximei-me com orgulho disfarçado? Não para se condenar, mas para crescer. E, sobretudo, corrigir um erro de cada vez. A alma, dizia Teresa, não se transforma com violência, mas com perseverança amorosa. Este caminho não é reservado a místicos extraordinários. É para todos. Porque a oração não é um acessório da vida cristã. Ela é o coração. A qualidade da tua oração determina a qualidade da tua vida espiritual. Quando a oração se torna autêntica,
Ela deixa de ser apenas um momento do dia. E passa a ser a atmosfera de toda a vida. O trabalho transforma-se em oferenda. A dor, em entrega. O cotidiano, em presença. Santa Teresa viveu essa transformação. E ela te assegura, Deus não estava silencioso. Era o ruído interior que impedia a escuta. Agora tu já conheces as chaves. O que farás com elas depende de ti. Se este caminho tocou o teu coração. Se desejas aprender a rezar com mais verdade, com mais profundidade, com mais amor, subscreve-te ao canal Voz de Santa Teresa. Aqui caminhamos juntos, passo a passo, aprendendo com aquela que descobriu que a oração autêntica é o lugar onde Deus sempre espera por nós.